I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, here awaits all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The hideaway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, here awaits all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, here awaits all the freedom I ever need. Now I'm alive. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. Oh love, oh love. When I let go, then I find life. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. Unwasted, here awaits all the freedom I ever need. Now I'm alive.
paz do Senhor. Estamos começando aqui mais um culto online ainda, né? Então já vai interagindo aí no nosso chat, digitando seu foguinho, interagindo com os nossos irmãos pelo chat mesmo, falando da sua expectativa para o nosso culto. Já vamos começar aqui agora, né? E vamos iniciar falando um pouco dos nossos avisos, começando com a nossa sala do Meet, que ocorre durante a semana, né? Na segunda, quarta e sexta, a gente tem a cozinha de guerra, das 9 às 9h30. Na segunda, quarta e sexta também, nós temos a sala de oração, das 13 às 13h30. E na terça e quinta, nós temos a sala de louvor, das 13 às 13h30. Então, recebe aí o link no nosso WhatsApp da igreja e entra lá para participar. Então, agora falando do nosso plantão pastoral, você entra nesse número aqui do WhatsApp, entra em contato lá, que está aparecendo aqui na tela, para marcar um horário de aconselhamento, se você está precisando de uma conversa, algo assim. Você marca lá que a gente vai ter pastores aqui disponíveis para conversar com você. Nós temos também o número da tesouraria. Agora, todo comprovante de dízimos e ofertas, se você fizer transferência, você vai enviar para esse número aqui, para a gente fazer a contabilidade direitinho. Temos também o número do suporte, que é esse que está aparecendo aqui na tela. Você entra em contato lá para qualquer dúvida sobre o e-mail institucional da igreja ou então o aplicativo da igreja. Qualquer dúvida, qualquer probleminha, você entra lá que a gente vai fazer o possível para resolver. Também temos o número da igreja, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que é o quê? Nesse número da igreja você fala de assuntos diversos também, e é lá que você vai receber a pérola do TQD. Nosso TQD é o tempo de qualidade com Deus, e o pastor ele manda uns trechinhos, umas reflexões, um trecho em destaque do dia, que é a chamada pérola do TQD. Então recebe lá todo dia, faz seu devocional, tem seu momento com Deus, que é fundamental para a gente estar sempre crescendo, perseverando na fé. O nosso jejum foi uma bênção e vamos continuar firmes, né? Sempre perseverando mesmo, que tem sido um tempo incrível. Então, é lá que também vão vir algumas mensagens, alguns avisos, comunicados. E aí a gente também tem, se você não está em nenhum dos nossos S-Groups, que são as nossas reuniões semanais, agora estão sendo online. Nessas reuniões semanais a gente tem um momento de compartilhar testemunhos, pedido de oração, um tempo de comunhão mesmo com nossos irmãos. Então, se você não está em nenhum S-Group, você também fala lá no nosso WhatsApp da igreja para inserirem você em algum deles. Falar nisso, os nossos S-Groups eles estão acontecendo nas quartas-feiras à noite, online mesmo, e aí você fala com o seu líder que ele manda o link para você da reunião na hora, pela plataforma que ele estiver realizando. Nós estamos também esse período agora com o Upper Help, que é o quê? Você que está nesse período, né, os números de contágio de Covid estão aumentando bastante, então você não está podendo sair de casa, e aí qualquer coisa que você precisar, seja de comprar um remédio, uma feira, algo do tipo, você entra em contato também com a nossa igreja, que alguns dos nossos jovens eles vão estar fazendo essa compra para você, vão estar te auxiliando nisso, e aí você não vai precisar sair da sua casa mesmo, né? A gente vai estar te ajudando nisso também. Então é só entrar em contato lá que vai dar tudo certo. Vamos falar também dos nossos aniversariantes. A gente tem Luana Eloise Cabral, dia 14/3, hoje, parabéns, Luana. E também temos Camila Duarte, amanhã, dia 15, parabéns, Camila. Que o Senhor abençoe vocês sempre. Vamos falar também sobre a doação de alimentos, né, em cesta básica, que a gente está recebendo aqui na nossa igreja, toda terça, quinta e sábado, das 9 às 11h30, a igreja estará aberta para receber, então você vem aqui e deixa sua doação, né, nesse período. Tem várias pessoas que não estão em condições mesmo, estão passando por necessidades, então nossa igreja está entrando com esse auxílio também, com essa ajuda. Acho que por hoje é isso. Vamos nos concentrar agora no nosso culto, fica aí ligadinho, não perde, que Deus tem grandes coisas para falar aos nossos corações.
Quem tá animado aqui, hein? Quero ouvir um grito. Acho que dá pra ser mais forte, hein, gente? Quem tá animado? Aí, ó, quero que vocês cantem junto comigo, hein? Se o mar se enfurecer nas palmas, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Me separar, e mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mas tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Silêncio. 1, 2, 3, 4. Vai pro chão. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Nas palmas. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Por quê? Pois tu és o mesmo
e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Só a igreja. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pai do Senhor, família Zona Sul, Juventude Upper, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um culto de celebração para adorar a Deus juntos. Agora no formato um pouco diferente, mas nós não vamos parar.
quero apenas te encorajar a não desistir, a permanecer firme na sua fé, firme no seu TQD e não desista. Sabemos que é um momento complicado, um momento difícil que estamos passando. E para isso, eu quero te lembrar, a tua participação no ZS Group é fundamental. Esteja conectado com a gente, vamos estar aqui sendo suporte na sua vida. Se você não faz parte ainda de nenhum ZS Group, entre em contato agora com esse número que está passando aqui embaixo. Fala que nós iremos conectar com você e colocar você em um ZS Group. Precisamos estar unidos e fortalecidos na fé. Amém? Que Deus abençoe vocês. Abra agora o seu coração, prepare o seu coração, que vamos ouvir uma palavra poderosa da parte de Deus através do presbítero Danilo. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor, Upper, ADPaz Zona Sul, é um prazer estar aqui com vocês, né, para juntos meditarmos na palavra de Deus, aí na Epístola de Timóteo, segunda epístola que estamos finalizando aí, e vamos ver o que o Senhor tem para nos instruir e ministrar, né, através da sua palavra e do seu Espírito, nesses dias tão complicados, né, tão difíceis. É tudo o que a gente tem. Sempre foi assim, né? E nesses dias mais difíceis ainda mais. É a palavra de Deus e o seu Espírito, né? É o que nós temos. E essa é a vitória que vence o mundo, como diz lá na Epístola de João, né? É a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E de onde vem a nossa fé? De onde que ela surge? Da palavra, né? É da palavra de Deus que a nossa fé ela é gerada, porque Cristo é o autor da nossa fé e o consumador também, né? Então vamos meditar aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Eu sei que a gente já está muito avançado, né? Finalizando aí já o 4, o capítulo final, mas eu quero meditar junto com vocês aqui no capítulo 2, algo que ministrou muito forte em mim nesses últimos dias. Então, vamos lá. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Eu vou ler do 1 ao 6, mas eu vou me prender especificamente ao 4, ao 5 e ao 6, ok? Então, fiquem atentos que Deus vai falar conosco. Diz assim o texto: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Amém? Até aqui. Essas duas epístolas de Paulo a Timóteo, né, tanto a primeira como a segunda, nós meditamos aí quase um mês na primeira carta, agora na segunda, né? Elas foram escritas, obviamente, em tempos diferentes, né? Mas ela tem uma coesão espiritual, óbvio. Toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela é coesa, né? A palavra é única, a palavra é uma só, né? Então, nós vemos aí nas epístolas de Paulo a Timóteo um caráter muito forte de discipular, de instruir Timóteo como um líder espiritual sobre a igreja de Deus, a instruir de forma correta, com a palavra, com a sã doutrina, o ensino saudável, né? Um termo que Paulo usa tanto nas suas epístolas a Timóteo. E prestando atenção, né, olhando com certo cuidado para as duas epístolas, nós vemos um caráter, marcas, vamos dizer assim, né,
de uma característica, até um ponto, uma marca de escatologia, né, das coisas dos últimos dias, dos últimos tempos. E é isso um pouco que eu quero me ater hoje, né, com vocês. É algo que aqui na Zona Sul, especificamente, em outros lugares, obviamente, porque a igreja é uma só, né? Mas aqui na Zona Sul, nós pertencemos à Zona Sul, mesmo tenha outros irmãos de outras congregações ou outras pessoas que não ainda congregam conosco ou em nenhum outro lugar que estejam nos ouvindo, né? Mas aqui na Zona Sul a gente tem ouvido há bastante tempo já, né? Nosso pastor Edson Moreira, o líder, né, desse ministério, ele tem batido muito nessa tecla, né? Dos últimos dias, dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos, a atenção aos fatos, às coisas que têm ocorrido na nossa sociedade como um todo, né, no mundo inteiro. E o pastor Edson, ele tem batido nessa tecla, né? E de fato, igreja, nós vivemos, né, estamos vivendo aí, experimentando de fato esses últimos tempos, esses últimos dias, né? Não é a pandemia em específico. Ah, Danilo, é por causa da pandemia que agora tudo é fim dos tempos. Não. Já de alguns anos, algumas décadas, vamos dizer aí, talvez umas 2, 3 décadas atrás nós já começamos a vivenciar coisas muito específicas, né? Sinais de fato que convergem para esse fim dos tempos, para essa volta de Cristo, né? Para essa coisa escatológica, né? Vamos dizer assim, como uma dessas marcas que a gente percebe nessas 2 cartas de Paulo. E só para a gente refletir, né? Fazer aqui uma retrospectiva rápida, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, né? Vamos lá ler o que diz. No capítulo 4, no versículo 1 da primeira carta diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, tá vendo aí? Nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então, Paulo, ele instrui a Timóteo, ele fala sobre o modo como conduzir a igreja, ele dá diversas instruções acerca do ensino da palavra, de permanecer na palavra, de como ensinar corretamente, né? E outros detalhes da própria organização da igreja. Mas veja, no capítulo 4 ele vai tocar no ponto dos últimos tempos, dos últimos dias. No capítulo 3, né? Agora da segunda carta, que a gente está meditando agora, no verso 1, ele vai retomar a questão escatológica, né? Por assim dizer. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Então veja, Paulo, mais uma vez, agora nessa segunda carta, ela tem um caráter muito mais íntimo, muito mais pessoal de Paulo para com Timóteo. Na primeira carta tem uma característica muito mais de instrução, de fato, acerca da administração das coisas da igreja, do próprio ministério de Timóteo. Mas nessa segunda carta, eu particularmente, eu a considero até mais profunda do que a primeira, né? Em muitos aspectos, Paulo, na segunda carta, ele entra
de uma forma mais profunda em certos assuntos, né? Ela é mais íntima, ela é mais intimista com relação a Timóteo, até pelo final, né? A conclusão da carta também é muito interessante. Ele diz assim no 21:4: apressa-te a vir antes do inverno, né? Então, assim, ele, como ele mesmo declara, ele já sabe, ele já entende que o final dele está se aproximando, né? Então, ele quer muito ver a Timóteo, ele quer dar últimas instruções de forma pessoal, de forma íntima, né? Não mais agora por carta. Por quê? Porque ele entende que o tempo dele está se aproximando. Mas, retomando o ponto dos últimos dias, ele retoma essa questão dos últimos tempos, dos últimos dias, né? E nós temos, igreja, de fato, vivenciado já há algum tempo, como eu falei, sinais, marcas, coisas, fatos, acontecimentos que nos têm fazer entender que de fato a gente vive final de tempos, final da história do mundo, da humanidade como nós a conhecemos, né? Que de fato a palavra de Deus ela está se cumprindo, né? Ela, mais do que nunca, ela está saltando aos nossos olhos, né? Para que a gente entenda, para que a gente perceba o quão firme é essa palavra, o quão verdadeira é esta palavra, né? Ao ponto de Deus já declarar em muitas partes das Escrituras. No Salmo 119, por exemplo, o Senhor declara que Ele estabeleceu, Ele firmou a sua palavra para sempre nos céus, né? O próprio Cristo disse que passarão tempos, céus e terra, mas a sua palavra ela permaneceria para sempre, né? Então, tudo isso, tudo que está acontecendo está convergindo para quê? Para a conclusão das Escrituras, né? Para os tempos, para os fatos que as Escrituras estavam mostrando já lá desde o início, né? Então, de fato, igreja, não são tempos fáceis, é verdade. Não são tempos de brincar também. Não são tempos de... E é o ponto que eu quero destacar com vocês. Não é tempo de se distrair. Aleluia! Isso tem ministrado muito forte em mim nesses últimos dias. De que nós não podemos, de fato, nos distrair com nada, igreja. Não é tempo de nós aliviar a intensidade na busca das coisas do alto, das coisas do céu. Pelo contrário, são tempos de intensificar ainda mais isso. É tempo de ainda mais a gente se segurar e prestar atenção ao nosso redor, ao nosso contexto individual, pessoal. É muito fácil, talvez nem tão fácil assim, né? Talvez eu tenha exagerado na frase, mas é mais fácil. O que é mais fácil? Você permanecer firme estando sozinho em um contexto ou com um certo grupo. Quando a gente observa o comportamento da natureza, o comportamento de certos animais, de certos grupos de animais, a gente percebe, se você gosta de assistir lá aqueles programas do Nat Geo, o Animal Planet, essas coisas, eu acho legal, às vezes eu assisto, você percebe que aqueles grupos de animais que geralmente são alvos de predadores, leões, lobos, hienas, tanto faz. Você percebe que os alvos mais fáceis são os mais doentinhos. Por quê? Porque estão mais fraquinhos, não acompanham o grupo, o rebanho. Os mais jovens. Por quê? Porque eles são mais inexperientes, eles ignoram o perigo muito fácil. Eles não reconhecem os perigos escondidos
né? Os filhotes, ou seja, os mais novos. Isso também é real na nossa vida. Os mais jovens, eles são mais impetuosos, né? Eles são mais ousados, de certa forma. Em quê? Em tudo, né? Nas suas decisões, eles decidem algo, vou fazer isso e vai dar certo e não sei o quê. Aí, os pais aconselham, mas não adianta. Os líderes aconselham, né? Os líderes aqui na igreja, o seu líder de PG, o seu líder, né? Se você é do Upper, Rodolfo, Jonatas, Fábio, os seus líderes mais próximos ali do ZS Group, né? Que agora atualizou. Estou falando PG aqui, o pastor Edson vai chamar a minha atenção. Ou se você é de outra idade, né? Aqui na Zona Sul, pastor Edson, os pastores, né? Aconselham e tal, não sei o que, mas o jovem ele é mais impetuoso. Então, os animais mais jovens ali nos rebanhos, eles são alvos mais fáceis. Por quê? Porque eles ignoram o perigo muito mais fácil, né? E, de certa forma, outra parte do grupo que se torna alvo mais fácil é aquele que se isola. É aquele que o rebanho estando ali, indo para uma direção, e ele está olhando e não, o rebanho está indo, mas eu vou ficar aqui porque acho que a água aqui está mais fria, o pasto aqui está melhor, mas o rebanho está indo para lá. E o perigo está em volta. Aí ele ignora. Ele diz, não, mas eu dou conta. Dá não. Por quê? Porque se isolar é um risco maior, não é? Então, nesse contexto de isolamento que a gente vive hoje, um isolamento forçado, é claro, né? Ninguém está se isolando porque acha legal, porque prefere ficar sozinho. Dessa vez, não. Dessa vez é porque, de fato, as circunstâncias nos obrigam a isso. Então, onde que eu quero chegar? Quando você está aqui na igreja, junto com o rebanho, né? É mais fácil, é mais tranquilo, vamos dizer, de você caminhar. Por quê? Porque você tem alguém ali quase todos os dias. Você está aqui terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Tem ZS Group físico ali. Porém, agora a maioria está tudo. E agora, né, nesse decreto novo, agora voltamos, né, a ser só virtual. Então, o que é mais fácil? Sobreviver, permanecer isolado ou junto? É claro que é junto. Porém, quando nós estamos num contexto desse em que nós estamos sendo forçados, entre aspas, a nos isolar, nós temos ferramentas, nós temos armas, né, para nos mantermos conectados como corpo. É claro que o corpo de Cristo ele é espiritual, ele não é físico. Se a igreja dependesse da união física, você há de concordar comigo que seria um reino muito fraco, esse reino de Deus, concorda? Mas nós somos um reino espiritual, um reino inabalável, como diz lá em Hebreus. Então, estamos isolados, entre aspas, como igreja física, como um contexto físico social, mas como um corpo espiritual, permanecemos unidos, somos um só, né? Então, temos as ferramentas virtuais para nos mantermos conectados, os cultos continuam online, as reuniões de ZS Group, né? Tudo isso são ferramentas que Deus está nos dando, né? A Zona Sul 3.0 que imaginávamos seria física, ela é digital. Então, tudo isso está sendo útil para quê? Para manter esse corpo espiritual forte, coeso ainda, né? Manter-se firme, sadio, nutrido com a palavra, com oração, com louvores, com adoração. Então, nesse contexto que vivemos, de dificuldade, de tempos, né, são essas ferramentas que estamos usando para nos mantermos conectados. Porém, igreja, cada um de nós, no nosso individual, no nosso contexto próprio, possuímos disciplinas, por assim dizer. A gente gosta de usar esse termo na igreja, né? Disciplinas espirituais. Eu preciso estar na palavra, eu preciso estar na oração, eu preciso permanecer em conexão com os céus.
Igreja, coloque uma coisa na sua cabeça. Você não depende do prédio da Zona Sul para estar conectado com os céus. Os céus estão abertos sobre nós. O Espírito foi dado, o Espírito foi liberado sem medida, porque está escrito que Ele não dá o Espírito por medida, por limitação. Você pode ter do Espírito tanto quanto você estiver disponível a receber dele. Ah, mas eu amava estar no culto, nas reuniões físicas presenciais, eu amava estar lá no prédio. Sim, mas a sua adoração, a sua conexão com o Pai, com os céus, o seu nível de profundidade não depende necessariamente da sua presença física nesse prédio, junto com a igreja física. O seu nível de profundidade no Espírito vai depender do quanto você ainda está disponível a se colocar sozinho no seu quarto, a permanecer na palavra, a permanecer adorando lá sozinho, você, o Espírito Santo e os santos anjos, no seu quarto, sozinho, ou com a sua família, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, faz o culto doméstico, faz a reunião ali. Então não depende necessariamente desse ajuntamento físico para que o seu nível aumente, para que a sua intimidade com Deus, mesmo nesses dias terríveis, difíceis, ela aumente, ela permaneça. E acredite, as coisas não tendem a melhorar, as coisas tendem a piorar à medida que nós estamos convergindo para esse fim de tempos. Que é isso, Danilo? Que palavra triste, que palavra pessimista. Mas não é a palavra de Danilo, é a palavra de Deus. O capítulo 3 que a gente leu aqui, o segundo de 2 Timóteo. O capítulo 3, verso 1 diz: sabe, entretanto, disto, Timóteo. Sabe, entretanto, disto, igreja. Nos últimos dias sobrevirão tempos maravilhosos. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Se tiver, é um erro da gráfica, porque na minha está escrito: sobrevirão tempos terríveis. Tempos terríveis. Não tempos bons, mas tempos terríveis. Ei, mas são tempos terríveis no contexto mundano, no contexto social, no contexto econômico, no contexto cultural. Mas no seu contexto individual com Deus, os tempos tendem a piorar, mas no seu contexto com Deus, as coisas precisam tender a melhorar, a aumentar. Se estamos no nível das águas no tornozelo, eu preciso continuar caminhando, atento ao que o Espírito vai fazer. Atento se o Espírito ele vai fazer como fez com Ezequiel. Media 500 metros, chamava o profeta. Se eu já estou no limite desses 500 metros, se você já está no limite desses 500 metros, você precisa estar atento ao final desse nível. Ou se o Espírito ele vai dizer agora, vem para os próximos 500 metros. Porque não importa se as trevas estão aumentando, sobre nós repousa o Espírito da glória. Como diz lá no profeta Isaías, ele diz: mesmo que as trevas cubram a terra, as nações, sobre você raia a glória do Senhor. Ai meu Deus, mas então os tempos serão piores? Ainda serão, mas debaixo do Espírito, da atmosfera dos céus, serão tempos ainda maiores e melhores e mais gloriosos. Você já parou para pensar de que quando as coisas estabilizarem e o nosso contexto social voltar ao normal, aí a gente vai estar em casa de folga, assistindo Netflix dia e noite, olhando o jornal, morrendo de medo das coisas, das notícias, esperando que as coisas voltem ao normal,
esperando que eu volte a estar no prédio da igreja para eu retomar a minha vida espiritual. Talvez nem voltemos a esse normal todo. E talvez, se voltarmos e se estivermos em uma posição passiva em relação às coisas de Deus, às coisas do Espírito, talvez quando o normal for ser retomado, eu fiquei tanto tempo lá na passividade, esperando as coisas voltarem, que eu me perdi. E talvez quando volte, eu estava lá tão entretido, tão perdido, tão passivo, que eu não tenha mais nem desejo de estar novamente aqui. Esse é o perigo da distração. Nos últimos dias, nos últimos tempos, nós temos essas duas marcas. Muitas outras, é claro, mas como eu sou limitado, eu só enxerguei essas duas. Talvez você enxergue muitos mais. Um ponto muito forte é o aumento do sofrimento, da angústia, da dor, da perseguição, principalmente em relação à igreja. Em certos contextos nós já vemos isso. A tendência é piorar, é aumentar. E o ponto 2, que é o que eu estou tentando chegar lá com vocês, é a distração. Não podemos estar distraídos. A nossa vida espiritual, ela não pode ter dado uma pausa. Não pode. Nós não podemos estar nesses dias achando que Deus deu um pause na nossa vida. Ai, como era maravilhoso os cultos na Zona Sul. Estavam sendo dias maravilhosos. E como o próprio pastor Edson disse aqui em um dos cultos de doutrina, dos últimos cultos, nós estamos vivendo um avivamento, algo tão maravilhoso, algo tão tremendo, que na verdade, esse não é o normal da igreja nos nossos dias. Por que não? Porque o normal, até mesmo da própria igreja, acredite, é a palavra que está dizendo isso. É que as coisas vão diminuir, é que a intensidade vai diminuir. Cristo disse que nos últimos dias a maldade, a iniquidade, ela vai crescer de uma forma tão absurda que o amor de muitos se esfriaria. Vem cá, o mundo tem algum amor? Esse amor do ponto de vista da perspectiva divina? Claro que não. Se eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o que é o amor, porque Deus é amor. Então, quando Cristo está dizendo que devido ao aumento da iniquidade, da malignidade do homem, o amor de muitos se esfriaria, ele está falando de nós. De tanto ver isso, de tanto ver aquilo, é desgraça, é sofrimento, é dor, é angústia, é pecado, é não sei o que, você começa a conjecturar demais, a duvidar demais. Meu Deus, essa palavra, e isso, e aquilo, e não sei o que. E aí você começa a esfriar, a murchar. Então não são dias, não são tempos de distração. Eu não estou dizendo que você não pode assistir um filme, que você não pode assistir uma série, que você não pode, sei lá, se você tem uma casa com uma piscina, você não pode ir na piscina, Gente, é algo muito mais sério, é algo muito mais abrangente do que isso. Quando eu digo a distração, eu estou falando, tome cuidado para que algo não lhe distraia desse negócio aqui, dessa realidade espiritual que paira, que repousa sobre você. Para que tudo, as notícias, o seu dia a dia,
se você não está saindo para trabalhar, se você não está tendo muita dinâmica no seu dia a dia, você está passando o seu dia praticamente dentro de casa, é o contexto de muitos, não da maioria. Isso pode acabar levando você a uma inércia, a achar que Deus deu pause, mas Ele não deu pause. Como Paulo diz, ele estava preso, mas a palavra não estava presa. Como o pastor Edson tem falado tantas vezes esses dias, a igreja não está parada, a igreja avança. Nós que somos a igreja avançamos, melhoramos, progredimos, aprofundamos ainda mais. Não, agora Jesus deu uma pausa aqui nos projetos da Zona Sul. Pelo contrário, as coisas estão borbulhando, estão pipocando. Cada dia o pastor vem com uma novidade. Cada dia o pastor enche os meninos aqui com trabalho, com tarefa, com atividade. Por quê? Porque a igreja está se movendo, nós precisamos nos mover. Não são dias de distração, não são dias de pausa, são dias de movimento, são dias de atenção. São dias de ir para o profundo, para o íntimo com Deus, ouvir a voz do Espírito, ouvir o direcionamento dEle. Para quê? Para que nós nos posicionemos de acordo com a palavra que Ele vai liberar e ministrar sobre nós. Um dos pontos que nós vemos dessa convergência dos últimos dias e que está muito presente tanto na primeira como na segunda carta de Paulo para Timóteo, é em questão a palavra. A palavra de Deus, é o ensino dela. Ele fala em diversos lugares nas duas cartas sobre o ensino sadio, sobre a sã doutrina. Ele diz: olha, Timóteo, nos últimos dias as pessoas vão procurar mestres para si mesmos. Eu vou procurar o pastor, o líder, o profeta, o apóstolo, ou não sei o quem, o cara lá do YouTube, o cara lá não sei da onde, que vai pregar um negócio legal, que conforta meu ego, que amacia o meu ego, que não me confronta. Ei, está errado, porque a palavra de Deus sempre nos confronta. Se eu leio a palavra de forma aberta, disponível para que o Espírito fale e ministre a mim, Ele vai confrontar. Não tem para onde correr. Não quer dizer que toda vez que eu abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai vir com uma paulada na minha cabeça. Até porque essa não é a forma dele trabalhar. Porque a voz do Espírito, ela não mata, ela não condena, ela não massacra. Ele diz a verdade em amor, como está escrito. A voz que condena, a voz que mata, a voz que massacra é a voz do nosso inimigo. Tu pecou mesmo, tu já errou, não adianta nem orar, porque Deus não vai ouvir. É isso o que o inimigo fala. Essa é a voz do inimigo. A voz do Espírito, não. Danilo, tu pecou, cara, tu vacilou, tu pisou na bola feio. Mas ele vai dizer, porém, o véu foi rasgado, pelo novo e vivo caminho nós temos confiança para chegar ao trono da graça e adquirir misericórdia e graça no tempo necessário. Então, tome muito cuidado com o que você está ouvindo, está vendo, especificamente em relação à palavra. Quais os ensinos que você está dando ouvidos? Você está muito tempo em casa, nós estamos muito tempo em casa, nessa segunda parada. Então, você tem as reuniões aqui online, a palavra continua sendo ministrada, a semente é boa, não é um evangelho de comodidades, não é um evangelho de amaciar egos. A gente não está aqui para jogar confete sobre nós mesmos, mas aqui na Zona Sul, a gente tem ouvido uma palavra genuína, uma palavra pura. Quem quer que seja que sobe ao púlpito para pregar, tem liberado e ministrado a palavra pura, a palavra genuína. Aqui você, se alguém colocar lá no YouTube, no canal da nossa igreja, para ouvir uma palavra
de alisar, de amaciar ego, coitado, né? Ele vai procurar todas as transmissões que vão estar lá e não vai achar uma. Mas se você procurar, você acha no YouTube e em outros canais. Por quê? Porque essa é a tendência dos tempos em que vivemos. Dessa distorção da palavra verdadeira, da palavra genuína. É esse distanciamento da sã doutrina que Paulo tanto fala para Timóteo nas cartas dele aqui. Do ensino saudável, da palavra que gera vida, que cura, que liberta. Não é comer lixo, não é comer qualquer comida. É comer uma comida que vai nutrir o seu espírito e a sua fé. Não é uma palavra que vai lhe emocionar. Ai, mas eu chorei tanto. Ai, mas eu não sei o quê. Mas será que essa palavra ela chegou no espírito? Ela fortaleceu a tua fé, a minha fé? São muitas vozes, a tecnologia, tudo que a gente tem disponível hoje, ainda mais, né? Isso foi potencializado. Abriu margem para muitas vozes. A questão é selecionar qual voz você vai ouvir. E a palavra diz assim: hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Se você ouvir, se você perceber que uma determinada voz não é a voz do Espírito, deixa esse negócio para lá, porque isso aí não vai nutrir você. Se você perceber os versículos 4, 5 e 6 desse capítulo 2 que a gente leu, fala do soldado, fala do atleta e fala do lavrador. Tem algo em comum nesses 3 versículos. Nesses 3 versículos nós encontramos uma ação perseverante, uma ação com um certo rigor, uma ação firme, com uma consequência, com uma recompensa no final. Ele diz: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. Ele não se permite, então ele se domina. Ele lança a mão do domínio próprio que o Espírito Santo liberou sobre a vida dele e ele se decide não se envolver com isso ou com aquilo. Ele se decide permanecer focado na missão. O atleta, da mesma forma, ele diz: nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. Qual é o regulamento? Correr da forma honesta, né? sem nenhum engano, sem nenhum roubo, entre aspas, e chegar ao final, cruzar a linha de chegada. Se ele não cruza a linha de chegada, ele não é coroado, não é? Então há uma perseverança nisso, há uma ação perseverante. O lavrador que trabalha arduamente, não é um trabalho relaxado, mas é um trabalho árduo. Deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Veja o resultado, a consequência. Para a gente finalizar, eu quero ler Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 3. Diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, há uma ação aí perseverante,
correr com perseverança a corrida que está diante de nós, a corrida da fé, a carreira da fé, né, como diz Paulo. Mas veja, ele diz assim: desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Lembra da distração que eu falei? Sou eu que tenho que procurar ouvir a voz do Espírito. O que é que está me distraindo? Ou o que é que está me embaraçando? O que é que me traz peso? Paulo está falando aqui, ou melhor, o autor de Hebreus, né? Ninguém pode garantir que foi Paulo. O Espírito Santo, na verdade, foi o autor, né? O Espírito está dizendo aqui que você e eu devemos nos livrar de todo o peso, aquilo que atrapalha a corrida. Pode ser N coisas que pode trazer que pode atrapalhar o seu movimento e o meu movimento nessa corrida da fé. Então o Espírito diz: desembarace esse negócio, tire isso, o que atrapalha a sua corrida, para que você corra melhor. Fique com o essencial. O que é o essencial na vida do cristão, igreja? É o Espírito e a palavra. É o Espírito e a palavra. É o que lhe alimenta, é o que me alimenta, é o que lhe mantém de pé, é o que lhe mantém nutrido. É isso. Não é nada mais além do que isso. Fique só com o essencial, o que não importa, não edifica, não gera vida, lance fora. E corra com desprendimento a carreira da sua fé. Paulo vai dizer ao final dessa epístola, da segunda epístola a Timóteo: completei a corrida, perseverei na fé. Complete a sua corrida, persevere na fé. A sua fé e a sua corrida, ela não depende necessariamente, como eu já falei, de você estar aqui nesse prédio. Isso faz parte, mas se isso não está podendo ser, não está disponível no momento, você não vai morrer por causa disso. Você não vai dar um pause aí na sua vida de oração, você não vai dar um pause na sua vida de adoração e louvor a Deus, você não vai dar um pause na meditação da palavra. Quando as coisas voltarem, que retomarem os cultos presenciais, aí eu volto para a palavra, aí eu volto a adorar, aí eu volto a agradecer a Deus. Não é. Eu falei aqui, para a gente terminar, que nesses dias difíceis, em tempos terríveis, né, que acaba ocorrendo nesses tempos, a gente tem a questão dos sofrimentos, da angústia, das dores, da perseguição. As dificuldades vai ser para todo mundo, são para todos. E eu falei do segundo ponto, da distração. A palavra, ela deixa muito clara de que nós estamos em uma corrida, nós estamos sendo edificados. Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer que Cristo está construindo, edificando de um lado, e do outro há forças, hostes contrárias, tentando fazer o quê? Impedir essa edificação, essa construção. Cristo está edificando a sua vida, o seu edifício espiritual, ele está levantando na sua vida e na minha vida. Mas do outro lado, existe uma outra galera, uma outra força que está tentando o quê? Atrapalhar essa obra, esse negócio aí. E juntando com isso que eu falei da distração, sem dúvida nenhuma, os dias são maus e vão piorar. São difíceis de encarar, é verdade. Mas talvez a distração ela seja até mais perigosa para nós do que a própria dificuldade, do que a própria perseguição, do que a própria pressão. Porque a distração, ela é muito sutil. Ela vai envolvendo, tomando espaço na nossa vida. E aos poucos, a palavra pode ir ficando de lado,
a oração indo ficando de lado, a adoração indo ficando de lado. Por quê? Porque eu estou me distraindo, eu estou me desapercebendo da realidade espiritual sobre mim. A intenção do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, é nos fazer cair, é impedir essa edificação, essa construção de Cristo em nós. Pode acreditar, ele está muito mais preocupado, o teu inimigo e o meu inimigo, com aquele que está perseverando, que está forte, que está se preocupando em estar sendo nutrido com a palavra, adorando, orando. Ele tem muito mais atenção sobre esse do que sobre aquele que está descansando numa rede espiritual, né? Vamos dizer assim. Mas sabe de uma coisa? O nosso inimigo, ele não está preocupado com a forma que nós vamos cair. A preocupação do nosso inimigo é que nós cheguemos à queda de fato. Ele não está preocupado como ele vai fazer você cair ou eu a cair, desde que cheguemos a cair de fato. Ele não está preocupado se ele derruba alguém com uma rasteira, com um golpe forte, ou se ele vai colocar uma casca de banana, igual aquele desenho animado que você vê lá. Ele bota uma casquinha de banana, né, lá o personagem, e aí vem o outro e tchum, cai. Ele não está preocupado se ele vai lhe dar um golpe fatal ou se ele vai fazer uma armadilhazinha com aquela folha lá, igual nos desenhos também. É simples, é boba. Mas o distraído cai em coisas simples e bobas. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Não se distraia. Não se distraia dessa realidade espiritual que está sobre você, igreja. Não se distraia com nada. Não deixe que as notícias, o excesso de notícias, que não são boas, é verdade, elas apaguem a palavra, sabe? Elas impeçam você de olhar para a palavra. Não permita que nada, excesso de lazer ou de alguma coisa de entretenimento. Se eu gasto tantos tempos, tantas horas assistindo isso ou aquilo, fazendo isso ou aquilo, acredite, eu tenho que ter o mesmo empenho com a palavra, com a oração, com a adoração. Essa balança não pode ir mais para lá. Ela tem que ser mais forte no meu espírito, no seu espírito. Então não se distraia, igreja. Não se distraia a juventude. Porque os mais jovens são alvos mais fáceis. Lembra do rebanho? Fique atento à palavra, fique atento às instruções da sua liderança, fique atento às instruções do pastor Edson, de Rodolfo. Fique atento à palavra, ao TQD, às transmissões online. É isso que vai nutrir a sua fé, que vai nutrir o seu espírito e fazer você permanecer. Amém? Eu quero fazer uma oração breve para finalizarmos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo enviado sobre nós, para nós, Senhor, o nosso Consolador, para nos manter firmes. Pai, essa é a nossa oração hoje. Firma os nossos pés, mantém firme a cada um, Senhor. Mantém firme a Tua igreja, Pai, nesses dias. Sustenta as nossas mãos, Senhor, erguidas, como diz a Tua palavra, mãos santas levantadas, Pai. Oh, Deus meu, nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas, nos ajuda em todas as coisas. Nos ajuda a permanecer, a prevalecer. Ser com o Teu povo, ser com a Tua igreja, Pai, hoje e sempre, meu Deus. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Upper. Que Deus abençoe você, Jump, Runner, todo mundo, os corredores, os saltadores, toda a igreja Zona Sul. Deus abençoe. Amém.
dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre o louvarei. Fiquemos de pé todos. E o perdido encontrar, a redimir a criação, foste à cruz se entregar, mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar, pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Oh, cante bem alto. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja lhe nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Com seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Louve a Deus Pai, e a Jesus, louve o Santo o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu te louvarei.